Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os níveis tróficos. Primeiro, vamos fazer uma revisão da cadeia alimentar. Vamos lá? Eu coloquei um esquema para vocês de uma cadeia alimentar. Elas começam sempre pelos produtores. Nesse esquema são as plantas, mas pode ser também as algas nas cadeias alimentares aquáticas. Em seguida, nós temos os consumidores. Eles podem ser os animais herbívoros, carnívoros e os animais onívoros. As cadeias finalizam com os decompositores, que são as bactérias ou os fungos. O que são níveis tróficos? Alguém sabe me dizer o que é isso? Não? Os níveis tróficos, eles são grupos de organismos que possuem hábitos de alimentação semelhantes, ou seja, plantas ou animais que possuem o mesmo tipo de alimentação, os mesmos hábitos, eles pertencem ao mesmo grupo, ou seja, ao mesmo nível trófico. Vamos ver mais sobre isso. Os principais níveis tróficos são produtores. Eles vão ocupar sempre o primeiro nível trófico. Os consumidores primários, eles ocupam o segundo nível trófico. Consumidores secundários, eles ocupam o terceiro nível trófico. Consumidores terciários, eles ocupam o quarto nível trófico. E assim por diante. Se eu tiver o consumidor quaternário, ele vai ocupar qual nível? Isso mesmo, o quinto nível trófico, ok? Nessa cadeia que eu coloquei para vocês, nós temos o capim. O capim, ele é o produtor, então ele ocupa o primeiro nível trófico. O gafanhoto, ele se alimenta do capim, então ele é o consumidor primário, ele vai ocupar o segundo nível trófico. O sapo, ele é o consumidor secundário, pois ele se alimenta do gafanhoto, ele ocupa o terceiro nível trófico. E a cobra, ela se alimenta do sapo, então ela é o consumidor terciário, ocupando o quarto nível trófico. Nessa outra cadeia, a planta, ela é o produtor. Qual nível que ela ocupa? Primeiro nível trófico. A borboleta, ela é o consumidor primário, então ela vai ocupar o segundo nível trófico. O sapo, ele é o consumidor secundário, ele vai ocupar o terceiro nível trófico. A cobra, ela é o consumidor terciário, ela ocupa o quarto nível trófico. E os decompositores, eles ocupam sempre o último nível da cadeia alimentar. Nessa cadeia, eles estão no quinto nível trófico. Muito cuidado na hora de classificar. Papel do ser vivo na cadeia é uma coisa, nível é outra. Por exemplo, qual é o papel da planta nessa cadeia? Ela é o produtor. E o nível da planta na cadeia? Primeiro nível trófico. Qual é o papel da borboleta na cadeia? Consumidor primário. Qual o nível que a borboleta ocupa na cadeia? Segundo nível trófico. Qual é o papel do sapo na cadeia? Consumidor secundário. Qual é o nível que o sapo ocupa? Terceiro nível trófico. E daí por diante, tá bom? Cuidado para não confundir na hora da atividade. Nessa cadeia, então, o produtor está no nível 1, primeiro nível trófico. A borboleta, segundo nível trófico. O sapo, terceiro nível trófico. A cobra, quarto nível trófico. E os decompositores, quinto nível trófico. Agora, nós vamos para a segunda parte da nossa aula. Ela fala sobre o fluxo de energia e o ciclo da matéria, também dentro de uma cadeia alimentar. Os seres vivos que fazem a fotossíntese, eles absorvem a energia solar. Eles produzem seu próprio alimento e eles vão armazenar esse alimento. Ao comer as plantas, os consumidores primários aproveitam a energia contida nos vegetais. Então, quando um animal herbívoro se alimenta da plantinha, ele absorve parte da energia que tinha naquela planta. Tudo bem? Sendo assim, o fluxo de energia começa pelo Sol, vai passar pelos produtores e posteriormente pelos consumidores.
Essa energia, ela pode ser perdida na forma de calor ou na transferência de ser vivo para o outro. À medida que os seres vão se alimentando, vai perdendo um pouco da energia. A transferência de energia em uma cadeia, ela é unidirecional. O que é isso, Tia Mayara? Ela só tem uma direção. Eu coloquei uma cadeia para vocês verem a relação da energia. O produtor, ele vai absorver a energia do sol para produzir o seu alimento. Quando o coelho, que é o consumidor primário, se alimenta do produtor, que é a plantinha, ele vai adquirir parte da energia contida na plantinha. Quando o consumidor secundário come o coelho, ele adquire um pouco da energia que tem no coelho. Quando o consumidor terciário se alimenta do consumidor secundário, ele absorve um pouco da energia do consumidor secundário. E por aí vai. A energia, ela não fica paradinha, ela vai sempre se perdendo à medida que os seres vão se alimentando na cadeia ou nas teias alimentares. Olha um outro exemplo. A planta, ela absorve a energia do sol para produzir o seu alimento. O consumidor primário se alimenta da planta. Então, quando ele se alimenta, ele pega um pouquinho da energia da planta. O consumidor secundário, ele vai se alimentar do consumidor primário. Então, ele vai pegar um pouco da energia do consumidor primário. A cadeia finaliza com os decompositores. Até chegar neles, a energia ela é muito pequena, tá ok? O que são pirâmides de energia? Uma forma de representar essa energia é através das pirâmides de energia. Uma forma de representar uma cadeia alimentar, indicando a quantidade de energia disponível em cada nível trófico, é por meio das pirâmides de energia. Nelas, a largura de cada nível corresponde à quantidade de energia que esse nível possui. Então, como eu já disse para vocês, o nível seguinte receberá menos energia ainda, e assim por diante. Eu coloquei um exemplo de uma pirâmide para vocês verem como que é. A base dela é sempre o produtor, porque ele é o primeiro elo da cadeia alimentar. Aí eu tenho o consumidor primário, em seguida o secundário, depois o terciário e nessa daí, por último, o quaternário. Em qual parte da pirâmide eu tenho mais energia quarto ano? Nos produtores. Por quê? Porque eles acabaram de receber a energia do sol. Eles ainda não foram o quê? Consumidos. Então, nos produtores eu tenho uma quantidade de energia maior. E aonde eu tenho menos energia? No consumidor quaternário, porque a energia ela vai se perdendo ao longo da cadeia. Tudo bem? E nessa pirâmide, aonde que eu tenho mais energia? Nas gramíneas, que são as gramas que também são produtores. E aonde eu tenho menos energia? Nos gaviões, porque a energia foi se perdendo em cada nível. Tá bom? Chegamos ao final da nossa aula. Agora, vocês podem realizar as atividades do livro. A Mayara enviou junto para vocês as instruções das atividades, ok? Ótima semana para vocês. Um grande abraço!